Pausa para pensar. E aí família, no vídeo de hoje vai ser meio que uma continuação do vídeo anterior, porque no vídeo anterior eu falei sobre como funciona o processo, a estrutura do processo seletivo para aplicar para o MBA Internacional, e hoje eu vou falar sobre como se preparar para esse processo, beleza? Então primeiro você vai querer pensar do médio, no longo prazo, como que eu me formo um bom candidato para as escolas me escolherem. Para isso vamos pensar tanto profissionalmente quanto pessoalmente, tá? Profissionalmente você vai querer estar naquele momento de carreira em que tem muita entrega, você está no gás, está se dedicando, está fazendo a mais, tendo bons feedbacks. Isso vai te ajudar tanto na parte de escrever sobre isso, de ter conteúdo profissional para escrever, bons projetos para relatar, quanto também na parte de carta de recomendação. Então, comentei que todas as escolas pedem carta de recomendação e elas precisam ser tanto do seu gestor direto atual, quanto o recente, ou algo nesse sentido. Então, você vai querer estar nesse momento de entregas fortes, bons feedbacks, pedindo feedback, oferecendo ajuda. Isso vai te ajudar tanto a ter uma carreira profissional mais forte para relatar, para colocar na application, quanto melhorar suas cartas de recomendação, tá? Pessoalmente, pode ser a hora de tirar da gaveta aquele projeto que você tem, seja um hobby, seja um esporte, algo que você quer fazer, um empreendimento, não sei. Ou projeto social, aquela causa que você queria ajudar, que você nunca teve tempo para ajudar, ou nunca focou nisso, pode ser a hora de você se dedicar a isso, além de, obviamente, estar fazendo bem, que a sua causa do projeto social vai estar fazendo. Isso também pode te ajudar depois a ter uma application melhor para o MBA, beleza? Próxima parte é a parte de notas, tá? Então, quando você chega nessa etapa de se preparar para o MBA, provavelmente já está meio tarde demais para melhorar as notas da faculdade, então você vai focar sua energia em ter a melhor nota possível do GMAT, principalmente. O GMAT é aquela prova super chatinha que eu falei, que tem um jeito muito específico de resolver e que é o bicho-papão de muita gente leva bastante tempo estudando, se preparando, então você vai querer, primeiro de tudo, deixar tempo para começar a se preparar com antecedência para o GMAT. A validade da prova é de 5 anos, então não vai ser limitante para quando você começa a se preparar, tá? Além disso, é muito importante entender e respeitar a sua forma pessoal de aprendizado. Então existem aquelas pessoas que estudam melhor sozinhas, tem gente que estuda melhor com professor particular ou com turma. Se você aprende melhor de manhã ou aprende melhor à noite, se você absorve melhor conteúdo fazendo exercício ou lendo teoria, não existe resposta certa para nenhuma dessas perguntas e você se conhecer vai ser super importante para maximizar a nota de GMAT que você consegue tirar a partir do tempo que você tem para estudar, para se preparar. O último item a comentar sobre o GMAT é a parte de simulados. Existem vários simulados online, inclusive oficiais. Pra vocês terem uma ideia, em um mês de preparação eu fiz 6 simulados completos do GMAT, então são ferramentas super importantes para você tanto saber em que pé que você está, o quanto você ainda precisa se preparar, quanto para saber onde focar seu estudo, se você está indo melhor em quantitativo, na parte de verbal, etc. Se tem algum assunto que está sendo sempre um ponto de dificuldade para você focar melhor seu estudo, beleza? Outro item de nota para os alunos internacionais seria o TOEFL, que é a prova de proficiência em inglês, mas se você está com um nível de inglês bom para escrever os essays, para escrever o application, para fazer o GMAT, isso não deveria ser um ponto de preocupação para você, então uma boa dica em relação ao TOEFL é só garantir que você não vai estar com o inglês enferrujado, que você vai estar com o inglês melhor possível que você consiga ter na época de aplicar. Último item para se preparar para fazer o application seria se preparar para as essays, aquelas redações que as escolas pedem, as perguntinhas que as escolas fazem, e para respondê-las eu diria que você precisa cuidar de 2 conjuntos de conhecimento e super importantes para mandar bem nessa parte. Primeiro, autoconhecimento. Quando você estiver aplicando para MBA, não pode ser a primeira vez que você vai parar para pensar no porquê que você quer fazer MBA, por que isso faz sentido para você, o que você tem a oferecer diferente para a turma, o que você quer tirar da turma, onde você se vê profissionalmente no longo prazo, e tudo isso são perguntas que você tem que estar refletindo há algum tempo e estar muito firme para você. E aí, quando você for resolver essa parte do application, você pode se preocupar mais com o formato, escrever da forma que a escola quer ler, do que com a resposta da pergunta que eles estão fazendo. O outro conjunto de conhecimento é conhecer a escola, o curso que você está aplicando. Então, tanto ler o site, participar de eventos se tiver, seja presencial, seja remoto, entender sobre a estrutura do curso são super importantes. Visitar a escola, se possível, também é uma boa dica. Então, no segundo ano que eu apliquei, eu fiz uma viagem nos Estados Unidos, visitei 9 escolas diferentes, e isso me ajudou bastante a saber falar melhor sobre as escolas, a escrever melhor sobre as escolas. E além disso, também ajuda muito a conversar com as pessoas das escolas, tá? Tanto o aluno quanto o ex-aluno. Eu facilmente conversei com mais de 50 pessoas nesse processo, e conversar com pessoas, inclusive se você for aluno internacional, conversar com gente do seu país, brasileiros, conversem com brasileiros das escolas. Isso vai te ajudar a ter uma visão de dentro e ter uma informação mais rica para escrever sobre a escola, sobre por que aquela escola faz sentido para você, do que a informação que está no site, por exemplo, tá? É isso. Como sempre, se você tiver alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui no vídeo, a gente vai conversando e te vejo no próximo vídeo, fechou? Um abraço!